Irmãos, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Todo mundo bem? Ficamos aí uma semana sem aula, né? Sem gravação de vídeo, devido à Semana da Criança. Nós ficamos aí sem aula, né? E agora estamos retornando, né? Graças a Deus, estamos felizes em retornar. Terça-feira teremos aula, dia 17, e hoje nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para nós aí aprendermos mais sobre a aula número 7 do e-book O Sumo Sacerdote. O Sumo Sacerdote, né? E nós temos aí o nosso versículo-chave, né? Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. Mateus, Hebreus, né? Capítulo 4, versículo 14. O versículo-chave é grande, né? Então vamos tentar arrumar alguma estratégia para que os meninos, os alunos aí, memorizem esse versículo. Não só memorizar, né, Gilmar? Mas também entender, né? O que está escrito no versículo. Porque não adianta ele só memorizar e não saber o que está escrito, o que está falando, né? E vamos começar então, irmãos. O Gilmar vai dar uma pincelada aí, né, no assunto, discutir um pouquinho sobre o assunto aqui. E logo após eu falar aí um pouquinho, né, sobre a metodologia. Tá bom, irmãos? Vamos começar. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Estamos de volta. Hoje nós estamos de vermelhinho, combinando, né? Na verdade tá com a camisa verde, ela fez eu trocar, tá, irmãos? Ela falou assim, eu quero ser camisa vermelha, vamos ficar igual, tá? Hoje nós vamos estar falando sobre o sumo sacerdote, né? Na aula passada nós falamos sobre tabernáculo, falamos sobre arca, aprendemos sobre os utensílios do tabernáculo, sobre a arca da aliança, o que tinha dentro da arca, né? As três peças que estavam, vara de Arão, a maná, a amostra do maná, as tábuas. Falamos do lugar santo, o primeiro lugar santo aí, onde estava aí o candelabro, o altar do incensário aí, onde tinha a mesa com os pães da proposição. E também falamos do átrio, onde estava o altar do sacrifício do holocausto, onde estava a pia com a bacia de água, onde era ministrado o sacrifício. Hoje nós vamos falar da vestimenta desse sacerdote, função dos sumos sacerdotes, né? Uma vez que nós já aprendemos sobre o tabernáculo, agora vamos falar sobre os ministradores. Deus pediu a Moisés, ordenou a Moisés que ungisse Arão com o óleo da unção. Arão foi ungido a sumo sacerdote por Moisés. Foi derramado sobre ele o azeite da unção. Era uma especiaria um azeite feito próprio para esse uso. O jarro de azeite foi derramado sobre a cabeça de Arão. Foi ungido Arão, sumo sacerdote, e os filhos de Arão ungidos a sacerdotes. Qual a diferença disso? Nós vamos ver que o sumo sacerdote... Tem uma diferença, né? Ele tem uma diferença dos sacerdotes. Todos ministram, mas só ele entrava no lugar santíssimo. E um dos objetivos da lição é justamente isso, fazer os meninos entender, né? Fazer com que os alunos entendam que havia diferença entre o sacerdote e o sumo sacerdote. E Deus ordena a Moisés a confeccionar essas vestes para os sacerdotes, para o sumo sacerdote, né? E era uma veste muito bonita, né? Esse éfode ele era o tipo de manta com furo no meio, onde o sacerdote vestia, e ele descia, né? Era usado nele os tecidos azul, carmesim, púrpura, era feito com linho fino, torcido, coisa especial, né? Todo bordado a ouro, né? Ele tinha na barra da saia umas romãs e tinha sinos que mantinham esses sinais da movimentação do sacerdote. E ele era todo cravejado com pedras desenhado, né? Ele tinha 12 pedras representando aí as 12 tribos de Israel no seu peito, pedras de um lado esquerdo, pedra do lado direito. Ele era uma peça, né? Não só para vestir o sacerdote, mas também toda enfeitada, toda detalhada. Imagina
Como que essa roupa era bonita, sendo que quem foi o projetista, né? Nossa, Quem é que fez o desenho, né? Foi o estilista aí, foi Deus. Imagina que peça que era essa, né? É. Ela tinha as pedras representando aí as 12 tribos de Israel no seu peito, colocada no seu peito, uma veste que o sacerdote tinha que tomar banho. Antes dele usar essas roupas, eles tinham que se purificar, tomar banho, para fazer a ministração, tá? O sumo sacerdote, ele utilizava essa roupa durante o seu período de ministração. A palavra sumo sacerdote vai dizer supremo. Esse é o único que entrava no lugar santíssimo, tá? Foi feito para eles também calções, né, que eles vestiam por baixo dessas roupas. Esses calções desciam até o joelho, cobriam a coxa, para não ser exposto à nudez, né? Para que eles não ficassem expostos à nudez quando se movimentavam ou abaixavam para pegar uma coisa no chão. Então Deus teve esse cuidado. Cuidado esse que às vezes falta hoje, né, irmãos? Né? Olha você, naquele tempo, né? Deus já tinha esse cuidado. Deus falou com Moisés assim naquele tempo: Moisés, quando você me fizer um altar, não farás ele sob degraus. Não farás com degrau com pedras lapidadas, ou que seja, com pedras polidas, escorregadia, para que não haja acidente. Cuidado, né? E não me subirás ao degrau, a me adorar no altar em degraus. Para quê? Para que o povo não vejam a sua nudez. Ou que seja, se você for fazer, Moisés, um altar para mim, faça ele baixo, não eleva ele, para que o ministrante suba e o povo cá de baixo observe essa nudez. Olha que recomendação bonita, né? Isso é uma coisa muito interessante, serve para os nossos dias de hoje. Igreja com galeria, igreja com compartimentos superiores, né? Igreja com escadaria, esse zelo, né? Quem está em cima, quem está embaixo. Então isso está recomendado na Bíblia. Então esses sacerdotes, eles tinham que usar esses calções por baixo. Se eles não usassem e entrassem na ministração de qualquer jeito, eles eram fulminados, a glória matava eles lá dentro. Era muito sério, o zelo era muito sério. Tá, a glória de Deus, né? Tinha duas pedras que elas eram colocadas uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Urim e Tumim, né? Alguns chamam essas pedras de pedra da sorte, mas o sacerdote tinha essas pedras nos bolsos e quando tinha que tomar uma decisão, o sacerdote consultava a Deus através dessas pedras, né? Se a pedra do lado direito, uma luz rodeasse ela, é porque essa era a vontade de Deus. Deus tinha parte nesse negócio, Deus estava a favor disso aí. Havia uma luz em volta da pedra do lado direito. Se Deus não tivesse com esse negócio e não fosse a vontade de Deus, era o lado esquerdo, que a pedra refletia essa luz. Então, eram pedras que eram usadas. Isso tudo encerrou no dia de hoje, tá? A função dos sumos sacerdotes era ministrar o sacrifício. Somente eles ministravam o sacrifício. Somente, tá? Só os sacerdotes que faziam o sacrifício. As pessoas levavam o holocausto, levavam a oferta, chegavam na entrada da tenda, perante o altar do sacrifício, ele ministrava ali o sacrifício, ele transferia para o cordeiro a culpa, colocava a mão, nós já falamos sobre isso, transferia a culpa dele para o cordeiro, em seguida os sacerdotes iam ministrar esse sacrifício, tá? Eles que eram responsáveis, tá? Acabava de fazer o sacrifício, o sumo sacerdote ia para dentro do lugar santo fazer propiciação, oferecer aquela oferta pelo pecador para ver se Deus aceitava aquela oferta no lugar santo. No lugar santíssimo ele só ia uma vez no ano para fazer a expiação da culpa da população de Israel, né? A principal função dele era ser mediador, né? Isso. A principal função. Eles representavam Cristo, né? Eles eram os únicos que mediavam entre o pecador e Deus, até que viesse Cristo, né? Agora que Cristo veio, removeu o santuário terrestre, estabeleceu o segundo. Hoje Cristo está sentado no Santo do Santo, à direita de Deus, no tabernáculo celeste, feito pelo próprio Deus, e ele é o único sacerdote, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, mediando por nós. Hoje nós temos acesso direto
ao sacerdote direto a Deus através de Cristo Jesus, nosso Senhor, tá? E é interessante falar também, Gilmar, que o significado de sumo sacerdote, né? Que significa sacerdote supremo. Sacerdote supremo. O significado do sacerdote supremo, tá? Então, é uma lição tranquila, tá, irmãos? É uma lição que vocês vão focar na roupa, tá? Vestir os meninos com roupas... Depois eu vou falar sobre isso. A Cecília fala sobre isso, então é uma lição tranquila, tá? Então é isso aí, tá? Utensílios do tabernáculo, já falamos sobre eles, as mesas, os materiais, as peças. Agora a lição vai falar sobre o sumo sacerdote. O sacerdote é a função, apenas Arão foi sacerdote, sumo sacerdote, os seus filhos sucessores por ordem vitalícia. Você falou sobre as tiaras e a mitra? A mitra era uma... A mitra e as tiaras. A mitra era aquele bonezinho, né? Aquele... Um chama de kippah. Ela era colocada e ela tinha um fio de ouro nela, né? Uma fita... A mitra. Ela tá aqui. Ela tinha uma mitra. A mitra era uma cobertura para a cabeça do sumo sacerdote. Um tipo de turbante, né? Amarrada a mitra, havia uma lâmina de ouro, né, gravada com frase santidade ao Senhor, né? Então isso era uma coisa muito bonita, né? Uma peça que cobria, que a pessoa amarrava, que tinha por cima da cabeça e que tinha uma fita de ouro, e nesse laço de ouro, nessa fita, um nome escrito santidade ao Senhor. Isso eram os utensílios que o sumo sacerdote usava na sua ministração, né? Só eles podiam usar, só eles foram separados. Para encerrar a participação minha aqui, somente de Arão descendia sumos sacerdotes e sacerdotes. Da tribo de Levi, ou que seja, de Levi, que é um dos filhos de Jacó, Deus separou a descendência de Levi para ministrar na tenda, ou seja, desamontar a tenda, levar, carregar, lavar, montar, fazer isso, organização, porteiro, instrumentista, regente, coral no templo, tudo são somente a tribo de Levi. Mas sacerdote, somente Arão. Então, sumo sacerdote era um descendente de Arão. Sumo sacerdote primeiro foi Arão, depois os seus filhos, depois os filhos de seus filhos. Eram só isso. Quando chegava aos 50 anos de idade, eles tinham que encerrar o seu sumo sacerdote, o seu mandato, e passar a ungir o seu filho como sumo sacerdote. Somente de Arão, a ordem arônica. Só essa aí, só deles iam os sumos sacerdotes. É tão interessante quando a gente vê nessa organização, né, que Deus tinha, né, com a tribo, né, com as pessoas, com os descendentes, né, de Israel. Tão interessante. O zelo dele bonito, né? É a ordem mesmo que ele fazia, né? Ele Tudo que ele fazia, né? Não misturava, tinha aquela ordem de decência, né? Igual, por exemplo, essa questão dos sumos sacerdotes serem todos da família de Arão, né? Os levitas serem todos. Não, muito bacana. Ele separou a tribo de Levi só para isso aí, né? Os cuidados. No tempo de Salomão, quando foi construído o templo de Salomão, no reinado de Salomão, o templo de Salomão, ele gastou 150 mil estrangeiros na construção e 30 mil israelitas. Durou 7 anos a construção do templo de Salomão. Esse templo ele era tão bonito, ele tinha um coral que era regido por Asaf, descendente de Levi. O coral que tinha lá, as orquestras, as bandas que tinha lá, elas cantavam de turno. Eles tinham turno. Uma semana era uma semana era outra, semana era outra. Faço ideia que era esse louvor que tinha no templo lá, né? Eles tinham harpas, instrumentos de todos os tipos, né? Os tamboris. Agora imagina como que era esse tenor, como que era essa banda, né? Comandada Parece pelos... que já é sombras lá do céu, né? Que o céu também vai ser assim, né? O céu é louvor, né? Os anjos, louvores, né? Já ficam o tempo todo cantando, tá? É muito bonito. Então os levitas ministravam, né? Por isso que às vezes você vê alguma pessoa que canta, né? Você fala, eu sou levita, eu sou um levita. Porque no templo, a missão, os corais que cantavam lá, eram os levitas. Eram eles que ministravam no templo. Né, gente? Muito lindo. Então, gente, passando aqui agora para a metodologia, tá bem fácil, né? A irmã Wilma, nesse módulo, esse módulo 2, né? Ela já pegou, né, a metodologia, ela tá igual, tanto para o nível 1 e 2, como o 3 e o 4. Só muda mesmo a maneira de falar, né? Os recursos, né, são diferentes, né, gente?
a explicação é diferente, mas é a mesma coisa. É a mesma metodologia. Exemplo aqui, né? No nível 1 e 2, aí já pensando no nível 3 e 4, vai fazer aí, né? Pensando na memorização do versículo, que eu disse no início, né? Memorizar bem, entender bem o versículo. Os pequenininhos aí, as irmãs vão pensar de que maneira que pode fazer as crianças aprenderem esse versículo. Ele é bem grande, né? Então, pensar em uma maneira de estar memorizando esses versículos. Talvez dividindo o versículo em várias partes, né? Dar um pedaço para um pedaço para outra, para eles poderem memorizar. E um dos objetivos dessa lição, irmãos, é fazer com que a criança reflita sobre a importância do sumo sacerdote perante Deus. Qual que é a importância do sumo sacerdote perante Deus? Ele era, como o Gilmar falou, o mediador dos homens, do homem a Deus. Somente ele que tinha essa conversa com Deus, que podia falar com Deus. Então, deixar bem claro isso, né? O objetivo da lição é esse, para as crianças aprenderem que nessa época só existia um mediador, que era o sumo sacerdote, não tinha outra pessoa. Hoje não, hoje é tudo diferente, né? Hoje é Cristo, hoje, né? Cristo é o nosso sumo sacerdote, nós temos aí, né, livre acesso a ele para poder, né, pedir. O véu que separava o lugar santíssimo foi rasgado. Foi rasgado. Né? Nós temos acesso hoje. Livre, né? Acesso livre. À presença do Pai, através do sumo sacerdote, que é Cristo. Que é Jesus Cristo. Então, gente, o primeiro momento aí nós vamos fazer aquela acolhida bem bacana, né? Receber os alunos, perguntar como é que foi a semana da criança, que tem uma semana intensa aí de folga, de férias, né? Uma semana inteira aí de diversão. Deixa eles falar um pouquinho, receba eles bem. Logo após, vocês vão fazer uma oração, né? Bacana. Pede uma criança para orar, um adolescente para orar. Vamos fazer uma oração bem bacana aí, pedindo a Deus para abençoar a aula. Depois vocês vão fazer o louvor, né? Que é o hino que nós estamos ensaiando e louvando a Deus, para nós cantarmos na formatura. E depois nós iremos escolher a oferta, apresentar os visitantes e passamos aí para a memorização do versículo que eu já falei no início. O segundo momento nós temos aí a Bíblia, terceiro momento nós temos aí a Bíblia em Foco, que aí, né, vocês vão contar como que é a questão de escolher um sacerdote, né? Vai levar aí, né, gente? Vocês podem levar. Ou os professores vestem a roupa do sumo sacerdote, né? Ou vocês escolhem aí, né, 2 alunos para serem o sumo sacerdote e o sacerdote. Isso. E aí vocês vão levar isso aí para os 4 níveis, tá, gente? Nível 1 e 2, 3 e 4, é a mesma coisa. Aí vocês vão levar uma garrafinha de azeite. Nessa garrafinha de azeite vocês vão simbolizar aí a unção do sumo sacerdote e do sacerdote. O sumo sacerdote ungindo aí alguém para ser o sacerdote. Moisés que... Isso, Moisés foi o que ungiu, né? Que ungiu Arão. Depois Arão ungiu, né? Os filhos dele, não é isso? Então vocês vão simbolizar essa unção do sacerdote. Vocês vão levar a garrafinha para as crianças entenderem como que foi colocado o sacerdote, né? Dentro do tabernáculo. Então, levam algumas roupinhas branquinhas. Para os meninos maiores, né? Eu tenho já. Vocês, professores que não tiver, tenta arrumar algumas roupinhas, uns TNT branco, né? Bacana. Pega as cores direitinho que tá lá, que tá aqui no livro. Vamos fazer as roupinhas de 2 crianças para ficar bem bacana a aula, tá, gente? Os adolescentes, eu tenho algumas vestimentas maiores que dão neles. Então, vamos fazer essa aula bem feita. Vamos fazer a mitra, né? As irmãs confeccionam a mitra aí, que a mitra a gente não tem, né? Vamos confeccionar a mitra. Um fiozinho dourado representando o ouro, né? Isso. Amarrado nela. E tem aquela escrita... Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Vamos fazer bacana essas mitras aí. E o quarto momento, que é o exercício, né? Nós vamos fazer logo após, corrigir com eles os exercícios, discutir um pouquinho sobre os exercícios. E o quinto momento vem a hora da novidade, que está super fácil, muito fácil. Vocês vão colocar uma fita branca ou uma fita preta no chão e colocar, né, de um lado sim, que representa Tumim, né? O lado direito. Tem que posicionar o lado direito e o lado esquerdo na sala. Coloca eles de frente, né? Porque um lado direito e um lado esquerdo. O lado esquerdo, deixa eu ver aqui. Aí vocês vão colocar uma fita adesiva, aí vocês vão escrever na parte do urim, vocês vão escrever a palavra sim. Urim. Urim significa sim. E o turim, vocês vão fazer não. Colocar a palavra não. Lado esquerdo. Do lado esquerdo.
Aí, gente, vocês vão pegar as crianças e colocar na fila dessa fita que vocês colocaram, e aí vocês vão fazer algumas perguntas referentes à história ou perguntas mesmo referentes aí ao dia a dia. Exemplo, obedeceu ao pai, à mãe, é pecado? Aí a criança, sim, você falou sim, ele vai pular pro lado do urim. Entenderam, gente? Não, ele vai pular pro lado do turim, mas aí tá errado, né? Não obedecer a mãe e o pai é pecado, sim. Vamos colocar aí. No caso, quantas pedras existiam vamos colocar, existiam 24 pedras no peitoral do sumo sacerdote. Sim ou não? Aí a criança que falar sim, né? Ele vai pro lado aí tá errado, né? Ele vai ter que falar não. Aí se for falar não, ele tá certo, pula pro lado de cá. Aí depois vocês podem olhar quem tem mais pontos, se é as meninas, se é os meninos. Então vocês colocam 5 meninas, 5 meninos. E aí vamos ver quem que vai ganhar nessa questão aí da hora da novidade, que tá bem facinho. Então a pergunta sim ou não, né? Turim e urim, né? Urim significando sim e tumim significando não. Vão fazer as perguntas, eles vão pular pro lado que eles acham certo. Os menorzinhos de 3 anos acima aí vão tentar colocar esquerda e direita, vocês vão falar com eles, o sim vai para esquerda, ou pode colocar o nome, mas fazer eles decorar aí, né? Sempre direita. Sempre direita e esquerda, para ver se eles entendem melhor, porque os pequenininhos não sabem ler, né? Então tá super tranquila a lição, né? Depois vem a hora da bênção, vocês vão fazer oração para a semana, para a família, hora da bênção. E aí nós finalizamos aí a nossa lição 7, que já estamos indo para a lição 8, quase terminando o livro, né, Edmar? E aí, irmãos, eu desejo para vocês uma ótima aula, que Deus abençoe a aula de vocês, que a nossa aula, que eu também estou dando aula, porque a gente está com falta de professor, mas estamos já, né, graças a Deus está chegando gente nova para nos ajudar, e que vocês tenham uma ótima aula, que o Senhor e que o Espírito Santo e que o Senhor, né, ilumine a mente de vocês, para que possamos dar aí a melhor aula da terra, tá, irmãos? Vamos esforçar para ter uma aula muito bacana, muito criativa, e né, que Deus vai recompensar cada um de vocês, cada um de nós. Se as pessoas conseguissem, né, eu tô lembrando aqui agora, veio na minha mente agora aqui, né, se a pessoa conseguisse aquela luz, tem uma lâmpadazinha que acende, né, que uma menina com uma bibliazinha que acende uma vez, se a pessoa conseguisse 2 lâmpadazinhas daquela e colocasse uma de um lado e uma do outro, representando as pedras, dividir o meio. Aí você pergunta ao menino, por exemplo, eu posso desobedecer minha mãe? Você acha que tá certo? Você fala assim, posso. Aí você vai acionar a luz, não, lá da esquerda lá. Não, olha lá, Deus não agrada lá. Seria, porque existe umas lâmpadazinhas dessas que você consegue acender. Mas aí é ele que responde, sim ou não? Ele vai falar, não. Aí vai pular pro lado não, mas ele tá errado. Aí a luz vai acender do lado esquerdo, que não pode. Só que aí você vai ver as luzes acender. Para quem tem, seria interessante. Seria interessante. Eles, né? Que eles escolheram o lado. Então vamos ver se você está certo. Aí ele escolheu o lado, o que ele escolheu, o que ele disse é mentira, não podia ter acontecido, ele está no lado certo, mas você vai acender a luz do lado esquerdo e falar, não, Deus não agradou não, tá vendo lá? Você tem que obedecer a sua mamãe. Aí seria interessante ter essas 2 lâmpadazinhas que acendem, você ia acender e apagar na hora necessária. E pode colocar também 2 pessoas lá na frente com a palavra sim ou não. Aí pergunta pra ele, né? É pecado desobedecer a mamãe e o papai? Aí você fala, né? Não. Aí a pessoa vai levantar a plaquinha do sim, né? Pessoa, não, você fala sim, não, é isso mesmo, fala não, né? Aí a resposta não ou sim é das 2 pedras. Levanta a plaquinha do sim, porque é pecado. Se ele tiver certo, a placa da direita vai levantar. Isso. Mesmo que ele escolha o lado direito, se ele tiver errado, estando do lado direito, a placa é do lado errado, do lado esquerdo. E lembrando, irmãos, que tem que ter alguém para contar, tá? Os pontos lá, para vocês depois podem premiar o grupo que vencer. Pode premiar com bala, com bombom. Bombonzinho, eles gostam demais de bombonzinho. Né? Eles participam com vontade. É uma coisinha simples e agrada muito a eles. Até os professores, né, gostam de bombonzinho. Até os professores gostam de ganhar bombom. Então tá, gente, muito obrigado. Feliz dia dos professores, né? Feliz dia dos professores, que hoje é dia do professor. Todos os professores. Que nós possamos continuar aí, né, vencendo, rompendo em fé esse trabalho que Deus nos colocou em nossas mãos. Não é fácil, né? Não é fácil, nós estamos aí. Tem hora que dá vontade em nome de Jesus. Parece que dá vontade de parar, né? Falou, oh, meu Deus, aonde eu tô? Onde eu fui entrar, né? Dá vontade de jogar toalha, né? Mas isso é formar a próxima igreja, né? Isso, e é nossa responsabilidade essa formação da próxima igreja. Quem põe a mão no arado não pode voltar mais para trás olhar. Né?
Então tá, irmãos, fique com Deus, a paz do Senhor. Se deixar, nós vamos conversando aqui, as horas vão passando. A gente sabe que vocês, né, tem pouco tempo para ver o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser, tá, irmãos? Siga Amém. nós lá no YouTube. Fique com Deus.